Bom, eu falei que o próximo vídeo, né, eu ia comentar sobre o tempo. E eu tinha feito um roteiro, já estava tudo armado aqui. Aqui, ó, segundo vídeo do YouTube, onde eu falava sobre as minhas conquistas, citava aqui alguns versículos, porém, quando eu estava na escola hoje, eu vi o novo pensamento, né? Vi outro ponto para puxar sobre o tempo. E o que eu queria dizer é que o tempo é o bem mais precioso que eu e você possuem. E ele é um bem limitado. Bem limitado. Ele é o bem mais valioso e é um bem limitado. Então, o tempo que você está desperdiçando agora não tem como recuperar de volta. Esse tempo que você passa gastando, fofocando, deslizando tela infinitamente, esse tempo ele não vai voltar. E uma pergunta que eu quero te fazer é que o tempo está passando. O que eu quero te perguntar é que já passou 3 meses. Estamos no dia 2 de março, literalmente. E se você fizer uma retrospectativa até agora, o que você conquistou? O que você mudou? Qual foi os hábitos que você começou a ter? Dá dessa parada na sua vida agora nesse momento, em vez de ficar deslizando tela ou em vez de fazer qualquer outra coisa. E dá uma olhada na sua vida. O que você conquistou? O que você fez de diferente? Ou será que tá a mesma coisa de antes? Cara, você literalmente vai deixar mais um ano passar igual passou todos os outros anos? Será que você não vai fazer nada para mudar? Será que vai ficar nesse ciclo, nessa rotina? Você não vai fazer nada diferente? Então, o que eu quero dizer para você é que, cara, começa a trabalhar em você. Esse ano para mim foi um ano de transformação muito grande. E eu aprendi bastante coisa com o tempo, mas porque eu investi em mim. Eu me dediquei, eu trabalhei, eu procurei melhorar. Porque o tempo é como juros compostos, literalmente. Se você tiver investido 100 mil reais, cara, com o decorrer dos meses, né? Cara, seu dinheiro ele vai crescer exponencialmente. Mas porém, se você não investir nada, o juros composto vai servir de quê? Se você não tem dinheiro investido. Da mesma forma, eu e você. Pode passar o tempo que for, mas se você não investe em você, se você não muda seus hábitos, se você continua com a mesma rotina, você não vai mudar porcaria nenhuma. Você vai ficar todo o tempo na mesma posição, fazendo a mesma coisa, tendo a mesma vida, reclamando das mesmas coisas. Então começa a trabalhar em você. Não deixa 2026 passar despercebido. Cara, qual é o teu sonho? O que tu quer alcançar? Ainda falta 9 meses pro ano acabar. 9 meses. Então, quero pedir um favor pra você. Assim que esse vídeo acabar, eu quero que você pegue uma folha, ou se você quiser faça na mente, mas eu prefiro que você escreva. E comece a escrever 2025 e 2026. O que você fez de diferente? Quais foram as suas conquistas? Eu tenho 3 folhas lá no meu quarto, que eram as minhas metas de 2025. E quando eu olho para elas, às vezes eu ficava decepcionado, porque eu dizia, poxa, 2025 passou e tudo que eu tinha escrevido aqui eu não consegui alcançar nada disso. E para mim era algo muito triste, mas quando foi em 2026, eu já criei novos objetivos. E o que me alegra é que, tipo, todos os dias eu percebo que eu tô mais perto de alcançar aquele objetivo. E eu entendi que foi graças ao tempo. Eu sempre fui um cara muito ansioso, muito apressado. Então, quando eu começava algo, eu queria fazer tudo de uma vez só.
queria correr para terminar logo, ou queria que as coisas começassem logo, que as coisas acontecessem rápido. E o tempo me mostrou que não é da forma que eu quero, não é no meu tempo, e eu fui aprendendo isso realmente. E é graças a tudo isso que eu tô aqui. Se não fosse esse tempo de dor, esse tempo de aprendizado, esse tempo de esforço, esse tempo de dedicação, eu não iria estar aqui nesse momento, não iria estar gravando um vídeo pro YouTube, não iria ter voltado com o meu canal, não iria ter voltado a gravar pro Kawaii, não iria ter recomeçado a minha empresa, Galvezais. Então, o tempo ele tem muito a ensinar. Desde que você saiba usar ele, desde que você saiba gerenciar, desde que você saiba investir em você, o tempo ele vai fazer você crescer muito. Mas você precisa ter hábitos diferentes, você precisa ter comportamento diferente. Bom, até esse momento eu espero que eu tenha despertado algo dentro de você, despertado essa mentalidade que o tempo está passando e que você precisa fazer algo para mudar. E um alerta que eu quero te fazer agora nesse momento é que dê um passo de cada vez. Não cometa esse erro de querer fazer muitas coisas ao mesmo tempo, porque às vezes quando a gente percebe o tempo que a gente perdeu, a gente quer pegar várias coisas e fazer ao mesmo tempo. Que eu vou começar esse hábito, e a gente às vezes começa a juntar 20 hábitos diferentes e vai naquela empolgação, naquela animação, e depois de 1 ou 2 semanas a gente para e não faz mais nada. Então, o que eu quero te dizer é que não faça esse erro. Eu sempre cometi esse erro, por muito tempo eu cometi esses erros de querer pegar várias coisas ao mesmo tempo e começar a ir igual um maluco, e depois de 1 ou 2 semanas tava na cama já sem fazer nada. Então, dê um passo de cada vez, se divirta no processo, aprenda com o processo, não reclame. Um exemplo disso é um livro. Cara, se você nunca leu na vida, não vai inventar de pegar um livro de 300 páginas e ler tudo em um dia só. Pedro, ninguém é doente de fazer isso. Eu já encontrei pessoas que fizeram isso. Até mesmo eu já fui um doente que fez isso. Eu lembro que quando eu era mais novo, meu pai tinha feito um desafio na igreja, né, que era pra ler a Bíblia completa. Aí, se eu não me engano, ia ganhar um prêmio. E eu lembro que eu ficava na igreja, eu tinha acho que uns 12, 13 anos. Eu ficava na igreja, eu pegava a Bíblia e eu ficava lendo capítulo por capítulo. E cara, eu não entendia nada, eu não via nada, eu só ficava passando o meu olho pelas letras, entendeu? Porque eu pensava que isso era a leitura. E eu lembro que em um dia só eu acabei Gênesis. Gênesis tem 50 capítulos. E eu acabei em um dia. E o povo ficava impressionado, dizendo: poxa, Pietro leu a Bíblia, já tá em Gênesis, já terminou Gênesis, já vai para Êxodo. Depois eu peguei Êxodo e acabei um dia Levítico, aí Números, Deuteronômio. Só que eu não estava realmente lendo. Na minha mente eu estava lendo, que eu pensava que a leitura era só eu passar ali a minha visão e ir passando as folhas, folheando. E com o tempo eu aprendi que não é isso. Mas no início, quando a gente não sabe, né, a gente acaba cometendo esses erros. E por isso que eu quero passar essa mensagem para vocês. Não cometa esses erros. Dê um passo de cada vez, vai aos poucos. Se é algo que você não está acostumado, se é algo que você ainda não aprendeu, quanto menor for o passo, melhor. Entendeu? Porque tem uma frase que fala: quanto mais degrau você pula, maior é a sua queda se você cair. E se você não tiver uma preparação, né? Porque você tem que entender que cada degrau da nossa vida é uma preparação dentro de você. E se você pula, se você queima essas etapas, você acaba ficando despreparado.
E se por algum momento você cair, porque você tá correndo essa escada, a sua queda pode ser bem dolorosa. É por isso que tem muitas pessoas que muitas vezes nem conseguem se levantar, porque não tiveram preparação, não tiveram uma base. Então, aproveita esse tempo, cresce aos poucos, da mesma forma que eu tô fazendo. Cara, aproveita esse ano. 2026 é o nosso ano. Se o seu objetivo é ter dinheiro, se o seu objetivo é ter sucesso, se o seu objetivo é um emprego, um estudo, não sei o que é. Independente do que for seu objetivo. Cara, desperta. O tempo tá passando, corre atrás. Para de perder tempo. É porque eu não conto pra vocês, mas... Cara, esses dias eu venho realizando bastante coisa. Coisa que há mais de 3 anos eu queria fazer e eu não consegui. E agora eu tô conseguindo, mas tudo isso porque eu tô me ligando, eu tô me esforçando. Então, o que eu quero dizer é que no tempo certo, as coisas vão acontecer na sua vida. Agora não pare de trabalhar. Não desista, em hipótese nenhuma. Continue sempre. Bom, o que eu quero que você entenda é que não vai ser da noite pro dia. Vai demorar um tempo para você melhorar sua mentalidade, mudar seus comportamentos. Vai precisar de um tempo, não vai ser da noite pro dia, mas se você desistir, não vai mudar nada. Então aguenta esse tempo, entendeu? E dá um passo de cada vez. Bom, se esse vídeo agregou algum valor para você, peço que você se inscreva no canal, que isso ajuda muito. A gente também rumo a 250 inscritos. Quando eu chegar nessa meta aí, eu vou lançar um e-book gratuito aí para vocês. E depois que a gente chegar em 1000 inscritos, eu vou lançar meu e-book completo. Outra coisa que eu peço também é que deixa o like no canal. Isso aqui é a natureza, pessoal. Se tiver saindo som dos animais, já é a natureza. Só agradece por tudo que Deus fez. Então, deixa o like no canal, que isso ajuda muito também. Hypa o vídeo, para que mais pessoas tenham acesso a esse vídeo. E ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. É só isso, pessoal. Obrigado por ter assistido até aqui. E até o próximo vídeo.